Aos advogados do Brasil. Eu sou o doutor Alexandre Paixão, sou membro da Associação dos Advogados Estagiários do Estado do Rio de Janeiro e também pertenço à Seccional do Rio de Janeiro. A razão desta apresentação é a formalização de perguntas e respostas pelo presidente e vice-presidente da Associação dos Advogados Estagiários do Estado do Rio de Janeiro, que o doutor Luiz Magalhães e o doutor Roque Zia. Questionamentos estes que são da classe dos advogados em geral e se reportam à conduta do doutor Felipe Santa Cruz, atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Questionamentos estes, especialmente em razão da última entrevista feita na semana passada no G1 pelo doutor Felipe Santa Cruz. Então, doutor Luiz Magalhães, o senhor pode formular as perguntas? Sim. Como todos nós sabemos, o presidente da OAB chamou publicamente o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha e depois, se acovardando, voltou atrás, reconhecendo o excesso. Tardiamente, né? Nossos associados elaboraram a seguinte pergunta: gostariam de saber do Dr. Roque se houve excesso ou houve realmente crime por parte do presidente da OAB contra o ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro. Houve, Dr. Roque? Claro que houve. Houve sim. Jamais um presidente de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil poderia ter se pronunciado sem o aval, autorização da categoria, chamando o ministro da República de chefe de quadrilha. Isso sim configura crime. Crime não só na esfera criminal, mas também na esfera civil. Ao vir a público reconhecendo o excesso, isenta o Dr. Felipe Santa Cruz do estrago à imagem ao ministro da Justiça, já que já havia sido feito o estrago? Doutor Luiz Magalhães e doutor Alexandre, a partir do momento, isso é o que nós aprendemos nos bancos escolares, como advogados, a partir do momento que você faz um pronunciamento negativo contra uma pessoa pela via da publicidade, como aconteceu, e em especial pronunciada pelo presidente da OAB, se houve um xingamento, se houve uma injúria, calúnia ou difamação, jamais o pedido de desculpas servirá como extinção desse crime ou extinção dessa conduta para responder não só um processo criminal, como um processo crime. Isso não invalida o seu pronunciamento. Podemos até acrescentar nesse caso, um momento só, por favor, doutor, que o próprio Código Penal não permite a retratação em caso de injúria. Quer dizer, injuriou é uma coisa que já está feita, o estrago já está feito. Pois não, doutor? Doutor Roque, o que o senhor acha da rejeição da denúncia pelo juiz federal de Brasília? Olha, eu fiquei perplexo com essa decisão. O judiciário a isso não se presta. Jamais esse magistrado deveria dar uma decisão sob o frágil fundamento de que houve unicamente exagero no seu pronunciamento, uma vez que o doutor Felipe Santa Cruz falou, mas sem a vontade de agredir alguém. Isso é imperdoável e, lamentavelmente, o que nós pedimos é que o Ministério Público Federal faça o competente recurso, pois, do contrário, eu sugiro à própria Associação dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro entrar como assistente técnico e fazer esse recurso lá em Brasília. Doutor Roque, o senhor acha que é normal a OAB interferir nas decisões do ministro da Justiça? Olha, isso não é normal. Isso é anormal. O que o doutor Felipe Santa Cruz, ou presidente da OAB, deveria fazer é fazer uma interpelação judicial, agir juridicamente e não ficar dando palpite como militante político ou sindical. Foi exatamente isso que ele andou fazendo.
E essa não é a postura de advogados e, em especial, de um presidente da OAB que nos representa. Uma outra pergunta de nossos associados, ele lhe pergunta o seguinte: o que o senhor acha do presidente da OAB ter contratado advogado particular para lhe defender, provocando a renúncia de diversos conselheiros da OAB, inclusive do Dr. Técio Lins e Silva? Olha, eu fiquei perplexo da saída do Técio Lins e Silva, um advogado reconhecidamente em todo o Brasil. Ele era procurador da OAB. Caberia a ele fazer a defesa do presidente. No entanto, ele contratou advogados particulares, provavelmente até com o nosso dinheiro. Isso é lamentável, até porque Dr. Luiz Magalhães e Dr. Alexandre, o procurador da OAB, das seccionais e o procurador da OAB nacional são remunerados e são escolhidos pelo próprio presidente da OAB nacional. Não tem concurso? Não tem concurso. Um absurdo isso. Mas isso já é uma proposta da nossa associação para fazer concurso público para a contratação de procuradores. Foi lamentável, mais uma vez, a decisão desse presidente, que continua assim, agindo como militante e não como presidente da OAB. Como ele próprio disse, né, doutor Alexandre? Exato. Bom, a pergunta que não quer calar. O que o senhor acha do Dr. Felipe Santa Cruz ter pedido ao Supremo Tribunal Federal para não quebrar o sigilo bancário dos membros da JBS? Faz parte do seu papel como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou não? Não, a OAB não se presta a isso. Isso não deveria acontecer. Eu até resumo aqui meus comentários, dizendo que, mais uma vez, o doutor Felipe Santa Cruz, como presidente da OAB, faltou com a ética, com a postura de presidente da OAB. E realmente também, eu particularmente acho, minha opinião, o problema de sigilo é um problema sério na justiça, tudo é sobre sigilo. O povo tem que saber o que está ocorrendo. Principalmente quando se trata de crimes. Principalmente. E o presidente da JBS, Tem que haver todo mundo transparência. sabe, ele estava sendo investigado por um crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Eu acho. A OAB não deveria se meter nisso. É. Pelo contrário, se o doutor Felipe Santa Cruz, já que achou vontade de entrar nesse processo, ele deveria fazer para defender a cidadania e os advogados, e não o presidente da JBS. Agora, a pergunta que manchou a imagem do advogado nas redes sociais. Essa pergunta é indispensável e eu gostaria que o doutor respondesse. O que o senhor acha da postura do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ter chamado publicamente uma advogada com palavras de baixo calão nas redes sociais? Isso faz parte da postura do presidente da mais respeitada instituição do país? Doutor Luiz, essa pergunta é oportuna e, lamentavelmente, o presidente, a partir do momento que ele ofende qualquer membro da nossa classe, em especial uma advogada mulher, e, lamentavelmente, eu até reconheço aqui, cadê as feministas? Ninguém defendeu essa advogada. O que mais nós temos aqui são comissões da OAB Mulher. Ninguém foi à defesa dela, porque todos estão junto com a diretoria da OAB. Isso é lamentável. Essa postura dele, por si só, já comprova que o doutor Felipe Santa Cruz não tem mais moral para continuar presidindo a nossa OAB. Realmente podemos chamar até essa conduta de indefensável, Fernando. Pois é, nem na chapa dele para a OAB Federal ele incluiu as mulheres, né? Não tem nenhuma deixou mulher. de fora. Não tem Mas nenhuma deixou de mulher. fora. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado isso. Bom, o que o senhor acha da postura do presidente nacional da OAB ter chamado o nosso juiz federal aqui do Rio de Janeiro de vedete? Olha, mais uma vez, não compactua com a postura de um advogado, e em especial do presidente da OAB. Quando ele atinge a magistratura, o legislativo ou executivo, sem o aval, sem a consulta prévia da categoria, ele está afrontando a classe e toda a cidadania brasileira. Eu quero acrescentar aqui um detalhe pequeno, e principalmente por um magistrado que está combatendo a corrupção. Perfeito. Isso é Doutor Alexandre, inexplicável. parece que a OAB, ela briga, ela luta contra a Lava Jato. Inclusive, nós tivemos a nossa chapa no Rio de Janeiro,
O simples nome da chapa Lava Jato foi motivo suficiente para eles entrarem na Justiça Federal e caçarem o nosso nome. Aliás, eles caçaram o nosso nome administrativamente e a Justiça Federal restabelecer o nome. Isso é uma vergonha. Muito bem lembrado. Pois não, doutor. Eu gostaria de perguntar se o doutor Felipe Santa Cruz realmente está preparado para continuar exercendo o cargo. Já disse, não está. Ele não tem moral e nenhuma capacidade para continuar. Prova é, doutor Luiz, que nós temos 3 ações na Justiça Federal de Brasília. Uma delas pedindo o impeachment, o afastamento dele da direção da OAB. O que o senhor acha das diretas já? Essa é a pergunta mais importante. Em pleno século XXI, a OAB tem o presidente nacional escolhido misteriosamente por conselheiros. Doutor Luiz Magalhães, doutor Alexandre e todos os nossos ouvintes. Em pleno século XXI, nós temos mais de 1.100.000 advogados. Meia dúzia de advogados escolhem, sem qualquer critério, sem qualquer consulta classe, o presidente. A eleição indireta da OAB representa uma vergonha nacional, um retrocesso para a nossa instituição. Como o doutor Roque bem assinalou, é um mistério dessa eleição. Eu não entendo. Infelizmente também não entendo. Mais uma pergunta. O senhor pode nos informar como foi eleito o atual presidente da OAB Nacional? Seja, de onde veio, como veio e para onde ele vai? Doutor Luiz Magalhães, eu acabei de responder essa pergunta. Perfeito. Para a gente, isso é um mistério. E a OAB não pode viver de mistério. Essa é uma situação gravíssima que nós temos que resolver na nossa instituição. Com o Felipe à frente da instituição, o senhor acha que a OAB está agindo como partido político? Com certeza. Hoje a OAB tornou-se um partido político. A semelhança também de sindicatos. Inclusive, doutor Luiz Magalhães, o senhor esqueceu de perguntar aqui, nós pagamos uma taxa para a classe. Essa taxa é denominada anuidade, mas na verdade não passa de um imposto sindical. E detalhe, é o imposto sindical mais caro de todas as profissões do Brasil. Isso é lamentável. Bom, as perguntas terminaram. Eu gostaria de agradecer aos nossos associados, ao público em geral, tá? Agradeço a presença do Dr. Roque, do Dr. Alexandre e gostaria de fornecer a palavra aí, passar a palavra para o Dr. Alexandre para fazer as conclusões finais juntamente com o Dr. Roque. Bem, por favor, Dr. Alexandre. Terminamos aqui as perguntas. Espero que os nossos advogados do Brasil estejam bem informados e para que tomem decisões futuras a respeito das nossas eleições e, sempre que possível, contribuir para o desenvolvimento das relações na OAB, melhorando e desenvolvendo cada vez mais a nossa OAB, buscando principalmente nossas prerrogativas. Nossa OAB não pode continuar funcionando como partido político. Nós queremos a nossa instituição garantindo as prerrogativas da advocacia. Nós queremos a nossa instituição garantindo a cidadania e o Estado democrático do brasileiro. Eu agradeço a todos e as próximas perguntas poderão ser repetidas para a associação, que nós voltaremos numa próxima oportunidade. Agradeço a todos e muito obrigado também ao pessoal da mesa. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.